na era da implementação e perspectivas do novo marco global de biodiversidade e Global Stocktake em 2023. Nós vamos nos referir basicamente a dois grandes eventos internacionais, notadamente a COP, a Conferência das Partes do Clima, que acontece todo ano e que nesse ano de 2023 vai acontecer em Dubai, mas que em 2 anos vem para cá, né? Nós todos já sabemos, estamos muito felizes com essa notícia, que a COP30 vai ser no Brasil, na cidade de Belém do Pará. Então, nós temos todos um desafio coletivo de fazer o dever de casa nas nossas cidades, por um lado, mas também de significar para o Brasil, para o nosso povo, para a nossa sociedade, essa COP que vai acontecer pela primeira vez na Amazônia. E a COP da Biodiversidade, a Conferência das Partes da Biodiversidade, que acontece de 2 em 2 anos. Nós tivemos o término da COP15 em Montreal, ela foi mais longa em função da pandemia, e ela aconteceu em 2 países, uma primeira parte na China, em Kunming, e uma segunda parte em Montreal, no Canadá. Então, nós vamos ter uma perspectiva do governo federal, nós temos 2 pessoas aqui de altíssimo nível que vão trazer essa perspectiva de 2 ministérios diferentes. Nós vamos ter a perspectiva também de uma associação co-irmã do ICLEI, que é a Associação Brasileira dos Municípios, a perspectiva da União Europeia, de novo, nós vamos ouvir a Stephanie, e nós vamos ter a perspectiva dos municípios que têm frequentado essas conferências. E nós vamos ter um convidado muito especial para falar um pouquinho dessa dinâmica de construção da Agenda Global de Biodiversidade, ele que preside o capítulo brasileiro do IPBS, o professor Carlos Joly, que tem a honra, nós temos a honra de contar com a sua presença nessa sessão. Então, eu quero começar essa sessão exatamente passando a palavra para ele, professor Carlos Joly, que vai nos dar um panorama relacionado à Agenda Global de Biodiversidade. Professor, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite do Rodrigo. Na verdade, a minha presença aqui começou numa discussão com o Cláudio Maretti, que agora é o sênior da área de biodiversidade dentro do ICLEI, e a gente achou que cabia trazer esse contraponto também em relação à crise da biodiversidade, uma vez que o entendimento mais moderno é que essas 2 crises, a climática e a da biodiversidade, estão entrelaçadas de tal forma que você tem que atuar conjuntamente para resolver os problemas. E, como o Rodrigo disse, nós tivemos em dezembro, em Montreal, a segunda parte da COP15 de biodiversidade. Foi uma COP bastante complicada, ela devia ter acontecido em 2020. Na China, foi adiada por causa da pandemia e acabou acontecendo no Canadá, em Montreal, que é a sede do Secretariado da Biodiversidade. Essa COP ela era importante em 3 aspectos. O primeiro era que os países tinham que demonstrar o quanto eles cumpriram das metas que eles assumiram lá em 2010, as metas de Aichi. Então, todos os países fizeram relatórios mostrando o quanto cumpriram e chegamos à conclusão que se cumpriu muito pouco do que tinha sido prometido. As promessas eram bastante audaciosas, mas o que se obteve no final era muito pouco. O segundo momento de importância é o fato de que nós precisávamos ter uma COP, um documento equivalente ao Acordo de Paris, um documento que fosse um documento aceito internacionalmente, tomado como referência para as ações dos países. E, em terceiro lugar, era a COP que tinha que decidir como vai se continuar o financiamento das ações de biodiversidade, as divisões entre os países desenvolvidos, em geral pobres em biodiversidade, ricos em tecnologia para explorar a biodiversidade, e os países em desenvolvimento, ricos em biodiversidade
e pobres em tecnologia e recursos para manter e explorar essa biodiversidade. O acordo teve muito mais discussão do que os anteriores, porque, como eu disse, ela deveria ter acontecido em 2020, só foi acontecer em 2022, e ainda assim se iniciou a COP sem nenhum acordo, sem nenhum documento que fechasse isso. Uma semana de discussão em Montreal, muita água embaixo da ponte, muita reunião bilateral, e no final se chegou a um acordo, que é o Acordo de Montreal-Kunming, que é o novo acordo da biodiversidade. Ele substitui as metas de Aichi, ele coloca 23 metas para serem atingidas até 2030, mas ele está olhando, na verdade, para 2050. Ele está olhando com 4 grandes objetivos de como vamos chegar em 2050, vivendo em harmonia com a natureza. Esse é o grande objetivo. Então, até 2030, na verdade, é toda uma fase de acomodação, de entrada em funcionamento de mecanismos que permitam que nos 20 anos seguintes funcione. Isso inclui retirada de subsídios maléficos, o financiamento de atividades positivas, isso envolve aumento das áreas de proteção, isso envolve um compromisso de recursos. Foi criado um banco, era para ser criado um banco, um fundo específico para a biodiversidade. Acabou que ele vai ser um braço do Global Environmental Facility, do GEF, Banco Mundial, diretamente ligado à biodiversidade. Os países ricos se comprometeram, o que não quer dizer nada, eles haviam se comprometido anteriormente também, e também do clima, e, de fato, esse dinheiro nunca apareceu, mas, de qualquer forma, é um documento muito forte, muito bem elaborado. Mas ele coloca algumas coisas quanto mais a gente conseguir implementar. Basicamente, o documento diz que mudanças incrementais não resolvem mais o problema. Você pode aumentar as áreas de proteção, deve aumentar, principalmente as marinhas de alto mar, o mar sem dono, né, porque não é território de país nenhum. Enfim, tem uma série de ações incrementais que precisam ser feitas. Mas, para de fato você chegar, você precisa de transformações que são transformações fundamentais. São as transformações necessárias para que a gente consiga atingir. O que é uma transformação dessas mudanças transformativas? Se a gente olhar para o passado, para um passado recente, a gente pode dizer que a abolição da escravatura foi uma mudança global, uma mudança que mudou o modelo econômico, que mudou relações. Ela ainda está em andamento, nós ainda temos os resquícios dela, nós ainda temos racismo, nós ainda temos discriminação. Ela não acabou, mas ela foi uma mudança radical. O Protocolo de Montreal, protocolo que regulamentou os gases que atacavam a camada de ozônio. Foi uma mudança, levou a indústria toda a modificar, levou todos os ciclos a substituírem os gases perfeitos. E o que nós precisamos olhar agora para frente é quais são as mudanças transformativas que nós precisamos. E eu fiquei muito satisfeito aqui, porque semana passada participei uma semana inteira de discussão na Costa Rica com o grupo de autores que está escrevendo o diagnóstico disso para a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que uma das primeiras coisas que aparece como necessidade de mudança transformativa é sairmos da economia de combustível fóssil. O combustível fóssil tem que sumir, ele tem que simplesmente desaparecer. E eu vi aqui que várias das cidades, várias das iniciativas
já estão sendo tomadas para substituir esse combustível fóssil por um combustível limpo, de origem que não tem impacto ambiental, ou o impacto é muito menor. É louvável que a gente esteja nesse caminho, mas a gente precisa pensar além dos prédios, e a gente falou muito aqui dos prédios e dos órgãos públicos, o que é um passo extremamente positivo, mas nós precisamos pensar em frota de ônibus, nós precisamos pensar em frota de carro, em frota de caminhão. Os países da Comunidade Econômica Europeia, que nesses últimos 2 anos, em função da guerra da Ucrânia, voltaram a usar mais carvão do que vinham utilizando na sua substituição, precisam voltar a essa substituição. Existe um conjunto de modelos que mostram quais são os caminhos, quais são as alternativas, né? E isso vai estar disponível já a partir desse 2º semestre, numa publicação, e eu vou ver com o Rodrigo como é que a gente faz isso depois circular entre vocês, quais são os passos que a gente tem que dar, porque não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Vocês todos que já fizeram essa transformação usando energia fotovoltaica, sabem que é uma coisa demorada, tem várias etapas aí. Mas essas etapas, elas não podem ser retornáveis. A gente vai fazer um esforço muito grande e quando você modificar, tem que ser uma mudança definitiva. Ela não pode retroagir, você não pode voltar para trás. Então, eu acho que com essa visão que está se tendo, se torna mais importante ainda uma junção da discussão de biodiversidade e de clima nas cidades, nos municípios. Fiquei extremamente satisfeito quando falaram aqui da questão de finanças, de a gente colocar o meio ambiente com as finanças. Deve mesmo, eu acho que o meio ambiente tem que sair do gueto do meio ambiente. A gente se fecha e fala para convertidos, como nós que estamos aqui, mas as decisões econômicas e planejamento do município, do Estado, do governo federal, estão sendo tomadas em outras esferas. E é nessas esferas que a gente precisa chegar. Então, eu acho importantíssimo a gente manter essa visão de que temos que resolver conjuntamente essas 2 crises, e isso vai nos dar a chance de realmente, a partir de 2050, termos um mundo melhor para nós e para futuras gerações. Era isso que eu tinha para falar, Rodrigo. Obrigado, professor. Todo mundo aí com a pergunta que o professor Carlos Joly nos faz, né? Quais são as mudanças transformadoras que nós vamos implementar com agudez e velocidade nas nossas cidades? Essa é a nossa tarefa. Muito bem. Eu quero agora convidar o assessor especial de Relações Internacionais da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Carlos da Fonseca, para trazer também uma perspectiva do governo federal à luz dos temas da concertação global pelo clima e pela biodiversidade. Carlos, prazer tê-lo aqui, por favor, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Queria dizer a primeira coisa aqui, porque eu, quando fui convidado aqui pelo Rodrigo para participar desse evento de hoje, eu aceitei muito mais numa perspectiva de aprender do que de ensinar, ou de, enfim. Até porque a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência não negocia temas ambientais. O nosso compromisso é, sim, com o engajamento dos atores subnacionais para a realização dos objetivos em matéria climática e de biodiversidade, e não na negociação em si desses objetivos, que é uma tarefa, entre outros, do Ministério do Meio Ambiente, que está aqui representado, e do Itamaraty, que é o meu órgão de origem. A minha vinda para cá, conforme eu tinha dito para o Rodrigo, tem, sobretudo, o sentido de uma retomada desse engajamento com os atores subnacionais, da mesma forma que
no caso da Secretaria-Geral da Presidência, com a sociedade civil, um engajamento que se perdeu nesses últimos anos, infelizmente, junto com o próprio compromisso do governo com a agenda ambiental como um todo. Segunda observação é que, como a gente tem pouco tempo e os temas são complexos, e eu, na verdade, não sou um especialista, eu acabei de aprender muito aqui ouvindo o professor Carlos Jolim falando, eu queria apenas enfatizar alguns aspectos importantes da perspectiva da cadeira onde eu estou lá sentado lá em Brasília, né? Bom, primeiro, evidentemente, para destacar o reengajamento do governo brasileiro com a agenda ambiental de modo geral. Como o Rodrigo enfatizou aqui em mais de uma ocasião, o Brasil vai receber uma COP em Belém daqui a 2 anos, que é um desafio imenso, inclusive e especialmente do ponto de vista logístico. Eu estou agora na condição de assessor lá da presidência, trabalhando com o pessoal do governo do estado e da prefeitura para a organização da cúpula amazônica, que é um evento infinitamente menor do que a COP, e a gente já está vendo as dificuldades e imagino que daqui a 2 anos a coisa será bem mais complicada. Mas, enfim, importante esse compromisso nosso, esse engajamento do governo. Quem fala mais alto? Sim, desculpa, parece que eu estou falando baixo aqui. Eu vou tentar projetar a voz aqui, tá? Dizendo que, apesar das dificuldades, então, há esse compromisso de receber a COP, que é uma coisa, enfim, como o Rodrigo salientou aqui, muito importante, que nunca aconteceu, e seria uma COP na Amazônia, na região amazônica. Além disso, em preparação para essa COP agora, essa que vai ocorrer agora lá nos Emirados, a gente tem hoje 19 órgãos do governo brasileiro diretamente envolvidos nas reuniões preparatórias que estão acontecendo agora em Bonn. E, se não me engano, inclusive, temos uma candidatura brasileira lá para o secretariado da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. Em função desse reengajamento ambiental do governo brasileiro, no Itamaraty, por exemplo, foi criada uma Secretaria Nacional de Meio Ambiente e de Clima, e foi designado um alto representante para o clima, que é o ex-chanceler Fernando Figueiredo. Ambas as medidas, a criação da secretaria e a indicação do alto representante, medidas inéditas, nunca haviam sido tomadas antes. Nós não tínhamos no Itamaraty uma Secretaria de Meio Ambiente e Clima apenas. Ao mesmo tempo, como a gente sabe, o Ministério do Meio Ambiente está se reestruturando, uma série de secretarias novas, né, com vários temas. Eu acho que o colega vai poder falar melhor sobre isso. Há também a criação de uma nova estrutura de governança multissetorial e multinível, voltada especificamente para o clima, uma coisa que o MMA está coordenando, o Sistema Nacional sobre Mudança do Clima, que prevê a existência de 2 comitês, um comitê interministerial sobre mudança do clima, que foi coordenado, né, pela Casa Civil, com participação de 16 ministérios, e que já foi criado, foi a criação, acho que, não me engano, o anúncio da criação foi ontem, mas também um Conselho Nacional de Segurança Climática, com participação de governos subnacionais, sociedade civil, academia, etc. E aí, nesse caso aqui, esse Conselho Nacional de Segurança Climática, que ainda não foi criado, está sendo gestado agora, existe uma expectativa de participação tanto do Conselhão, que está ligado lá à nossa secretaria, como também do Conselho da Federação. Eu acho que o Conselhão, eu acho que todos vocês mais ou menos sabem o que é, mas talvez valesse a pena dizer uma palavra sobre o Conselho da Federação, porque é uma entidade nova que ainda sequer foi criada, embora já tenha sido anunciada. O Conselho da Federação, ele tem como origem o antigo Comitê de Articulação Federativa, criado em 2007 no âmbito da Secretaria de Relações Institucionais, que originalmente incluía só os municípios. Esse novo conselho está sendo criado como uma resposta a essa lógica conflituosa e de ausência de diálogo federativo que prevaleceu esses últimos anos,
Em 2019, por exemplo, o governo, como vocês sabem, o governo federal extinguiu vários órgãos colegiados, né, espaços de diálogo, como o próprio Comitê de Articulação Federativa, gerando uma crise nas relações federativas que acabou se agravando ainda mais durante a pandemia. O novo Conselho, o Conselho da Federação, é uma experiência que já existe em outros países, outros federativos, como a Alemanha, Austrália, Suíça e outros, e que tem como objetivo inaugurar uma etapa nova no federalismo brasileiro que reforce o diálogo, a cooperação, a coordenação federativa, a construção de consenso, o reforço da coalizão pela democracia, difusão de políticas exitosas, etc., e que terá, evidentemente, na temática ambiental, uma das suas prioridades. Então, a gente espera que, a partir do Conselho da Federação, também haja esse envolvimento aí dos entes federados, no caso, os municípios, né? Voltando, né, para a agenda ambiental, falando, né, acho que é importante também destacar aqui, falando desse reengajamento do governo brasileiro, né, a definição de novas metas para a NDC, a correção das pedaladas climáticas, os anúncios feitos ontem, né, lá em Brasília, do novo plano de prevenção do controle de desmatamento da Amazônia, o veto do presidente, né, aos trechos da medida provisória da Mata Atlântica. E aí, voltando, para concluir aqui, a questão lá da cúpula amazônica, eu acho que valia a pena dizer duas palavras para explicar do que se trata, né? A cúpula amazônica é a cúpula de países membros ou signatários do Tratado de Cooperação Amazônica, né, que foi assinado em 1979. A organização do tratado, o TCA, foi criada em 95, e a última reunião de cúpula da UTCA aconteceu, se não me engano, em 2009, ou seja, lá se vão 14 anos, que aconteceu em Manaus, se não me engano. Participam dessa cúpula, além do Brasil, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, e há o convite feito para que a França, que é um país amazônico, participe também. O presidente Macron disse que tem interesse, não confirmou ainda, mas é possível que ele participe também. Se eu não me engano, em 2009, o então presidente Sarkozy participou da reunião lá em Manaus. Também estão convidados São Vicente e Grenadinas, como presidente da CELAC, e vários organismos internacionais, PNUMA, PNUD, FAO, CEPAL, várias instituições financeiras internacionais, etc. A programação prevê dia 8 e 9 a cúpula em si, sendo que dia 8 é a reunião dos presidentes da UTCA e dia 9 é a reunião desses presidentes com os convidados especiais. E nos dias anteriores, dias 5, 6 e 7, os chamados diálogos amazônicos, que são uma série de painéis temáticos discutindo diferentes aspectos, né, da questão ambiental, com participação da sociedade civil, academia, setor privado, etc. E, no caso específico aqui que nos diz respeito, há a previsão de um evento organizado pela Prefeitura de Belém, o chamado Encontro dos Municípios Panamazônicos. Nós já tivemos algumas reuniões, inclusive o ICLEI participou, né, o CONRAD participou da última reunião. A ideia da Prefeitura de Belém, pelas conversas que a gente está tendo, é de fazer um evento de 2 dias com algumas mesas temáticas. Então, a gente tem ainda em gestação, mas, enfim, como proposta, né, da Prefeitura, uma mesa sobre municípios amazônicos e ODS, uma mesa sobre municípios governados por indígenas, uma mesa sobre municípios de fronteira, por questão de migrações, intercâmbios e segurança, uma mesa sobre municípios amazônicos sob impacto do agronegócio, da mineração e de obras de infraestrutura, outro sobre municípios amazônicos e a bioeconomia, e uma sobre municípios amazônicos e a captação de recursos para o desenvolvimento sustentável. Essa é, como eu disse, uma previsão inicial, a gente ainda está discutindo e talvez isso mude. O objetivo é reunir não apenas, né, os municípios amazônicos brasileiros, mas, inclusive com o apoio do ICLEI, chamar municípios dos demais países membros, né, da UTCA
discutir isso. E o produto final desse evento, né, desse encontro, seria enfim, um registro, né, um relatório final desse encontro, que seria, então, apresentado no dia 8, na parte da tarde, aos presidentes reunidos na cúpula, juntamente com outros relatórios que seriam apresentados pelos outros grupos, né, da sociedade civil, etc. Uma questão que eu até conversei agora há pouco, né, com o Rodrigo, uma questão que foi suscitada, e que aí seria uma coisa que a gente teria que ver até que ponto seria viável ou não, enfim, é a ideia de que, eventualmente, esse grupo gere a criação de um fórum permanente de autoridades locais panamazônicas e que, eventualmente, a depender da configuração desse fórum, ele teria que ter municípios brasileiros e dos outros países, eventualmente esse fórum fosse integrado, de alguma maneira, na estrutura institucional da UTCA. Isso é uma coisa ainda que está muito verde, mas que enfim, possivelmente será apresentada, inspirada por uma iniciativa parecida do Parlamento Amazônico, que fez algumas reuniões recentemente, das quais surgiu aí a orientação de pedir incorporação como uma instância, parte da estrutura, né, institucional da UTCA. Então, esses são, assim, as prioridades no momento. Enfim, aí depois, qualquer coisa, se for o caso, a gente pode, né, falar mais um pouco sobre outras coisas. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Iluminando aqui alguns caminhos. Eu acho muito importante, pessoal, algumas colocações do caso aqui que eu quero destacar para a gente ter em mente. Primeiro, essa perspectiva da articulação federativa de volta, né? Eu sou do tempo, para aqueles que não sabem, aquelas que não sabem, eu fui secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte durante algum tempo, e naquela época, a ação do governo federal em preparar e trazer os municípios para perto da sua própria ação de relações exteriores era muito importante, inclusive para conseguir recursos dos bancos de desenvolvimento, dos bancos de fomento, como a CAF, que está aqui hoje, né? Então, acho que esse não é um movimento menor, essa retomada do engajamento com atores subnacionais, também nessa perspectiva das relações internacionais. E, em complemento à explanação bastante inspiradora que o professor Joly nos deu, essa perspectiva de materialização também de uma instância subnacional vinculada ao Tratado da Cúpula da Amazônia, ao Tratado dos Países da Amazônia, vinculado à cúpula que está para acontecer em agosto em Belém. Então, Carlos, muito obrigado por iluminar essas possibilidades aqui no nosso encontro nacional do ICLEI e também por ensejar uma parceria na continuidade dessas articulações, no sentido de preparar também, né, melhor os atores subnacionais nessas articulações globais. Isso é também muito importante. Nessa linha de ouvir e dialogar com o governo federal, quero convidar Salomar Mafaldo, coordenador-geral de Cidades Sustentáveis no Departamento de Meio Ambiente Urbano da Secretaria Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. Salomar, por favor, a palavra é sua. Vou cortar caminho por aqui. Bom, boa noite, né? Já são 6h26. Bom, Rodrigo, em nome do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, em nome do secretário Adalberto Maluf, agradeço o convite a você e a Alessandra, obrigado por convidar a equipe do Ministério do Meio Ambiente, eu que represento a Coordenação Geral de Cidades Sustentáveis, e minha colega Paula Werneck, analista ambiental também da equipe do Departamento de Meio Ambiente Urbano. Bom, vou fazer aqui uma fala mais ou menos de atualização, um pouco das ações do Ministério do Meio Ambiente na agenda de meio ambiente urbano e mudanças climáticas. Pela manhã, a coordenadora já comentou um pouco das ações relacionadas à agenda de adaptação às mudanças climáticas. Bom, não vou repetir, o colega da Casa Civil da Presidência da República também já explanou algumas ações do governo brasileiro
na perspectiva internacional. Então, eu gostaria de atualizar vocês que o Ministério do Meio Ambiente hoje tem uma Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. Com a nova configuração do Ministério, o governo entendeu que há uma importância do tema da agenda do meio ambiente urbano a serem mais próximas, digamos assim. Hoje temos o Ministério das Cidades, foi recriado o Ministério das Cidades. Dentro do Ministério das Cidades, nós temos uma Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Puxando, temos também um Departamento de Adaptação das Cidades à Mudança do Clima e da Transição Digital. Ou seja, o tema da adaptação às mudanças climáticas é um tema que perpassa hoje aproximadamente 19 ministérios, ou seja, o tema ganhou força e está internalizado no âmbito das várias pastas do Ministério do Meio Ambiente. Na Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, nós temos um Departamento de Meio Ambiente Urbano. E no Departamento de Meio Ambiente Urbano, nós temos uma Coordenação Geral de Cidades Sustentáveis e uma Coordenação Geral de Adaptação às Mudanças Climáticas. Bom, dentro do rol de competências que foram estabelecidos no Departamento de Meio Ambiente Urbano, tem a questão das soluções baseadas na natureza, transição para energias limpas nas cidades, planejamento urbano e ambiental integrados, desenvolvimento urbano sustentável, agricultura urbana e periurbana, mobilidade sustentável, enfim, um conjunto de ações que, para nós do Ministério do Meio Ambiente, são agendas novas, em que, historicamente, sempre eram retratadas ou trabalhadas no âmbito do Ministério das Cidades. Então, a gente incorporou essas novas agendas, estamos num processo de revisão do Plano Plurianual 2024 e 2027, em que nós agora temos um programa específico chamado de Emergência Climática e de Qualidade Ambiental. Nós estamos tentando integrar essas ações para ter uma perspectiva de planejamento governamental para os 4 próximos anos. Então, é na perspectiva do PPA que nós temos uma possibilidade de obter recursos, está tendo um processo de revisão dos fundos do meio ambiente, de mudanças do clima, do Green Climate Fund, ou seja, uma perspectiva de internalizar as ações e apoiar as agendas de adaptação às mudanças climáticas. O secretário Maluf ele tem um interesse, nesse ano, em lançar uma série de editais relacionados à recuperação de parques lineares urbanos, de estruturação de áreas verdes urbanas nos municípios. Temos uma perspectiva de obter recursos de filantropia internacional, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, que é o ator, fez uma doação de aproximadamente 40 milhões de dólares para o Ministério do Meio Ambiente e 40 milhões para o Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, para direcionar ações e apoiar ações e iniciativas de projetos que, bom, atuem na sustentabilidade e das mudanças climáticas. Então, são perspectivas de acesso a fundos. No Ministério do Meio Ambiente, nós temos um canal de poder operacionalizar e apoiar os municípios pelas emendas parlamentares. Então, o Ministério tem um orçamento, um dos menores, e nós herdamos o orçamento do governo anterior, ou seja, o orçamento desse ano ainda é bem reduzido, mas a perspectiva é que seja elevado nos próximos anos. E as emendas parlamentares é um caminho de viabilização e da operação de apoio aos municípios nos projetos que são submetidos no âmbito do governo federal. Adicionalmente, também está em construção uma agenda de transição ecológica. Está sendo coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Subsecretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, de um pacote de ações relacionadas a financiamento climático, a revisão dos subsídios dos setores produtivos, direcionando para ações de sustentabilidade e de mudanças do clima. Então, a gente tem um conjunto de ações, eu não vou sobrepor o que já foi falado de manhã pela colega, e agora pelo colega da Presidência da República, de tentar apoiar os municípios nessa transição da sustentabilidade, das mudanças climáticas. Ontem, a ministra fez, no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma fala bastante importante e incisiva do Brasil como uma liderança global. Isso é um fato, não há retrocesso quanto a isso, e qualquer discussão que questione é uma perda de tempo, no sentido de que o mundo enxerga o Brasil com um novo olhar. Então, é inteligente, digamos assim, a gente aproveitar essa janela de oportunidade, que o mundo vê o Brasil como uma liderança mundial do tema das mudanças climáticas, do meio ambiente, e aproveitar os melhores incentivos que nós temos. Então, nós estamos à disposição do Ministério do Meio Ambiente, nossa secretaria, para apoiar os municípios, e obrigado pela atenção. Muito obrigado, Salomar, por nos dar essa perspectiva de ação do Ministério do Meio Ambiente, especialmente no que se refere às cidades.
iluminando possibilidades de financiamento que não estavam postas como estão hoje, né? Filantropia privada, emendas parlamentares em todos os níveis, como você menciona. Quer destacar essa questão da liderança brasileira para que nós não percamos nunca de vista que essa liderança será tanto melhor se acompanhada pelos entes subnacionais também, com boa condição de apresentar aquilo que estão implementando, por certo, também com recursos e apoio do governo federal. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, entendida a perspectiva brasileira, vamos convidar de novo a Stephanie Rorel para nos dar uma perspectiva europeia desses processos. Stephanie, por favor. Muito obrigada. Bom, esse painel é muito importante para nós na União Europeia. E eu vou contar a história de como eu conheci o Rodrigo. Foi em 2019, em Salvador de Bahia, durante a Latin American Climate Change Week. Era agosto de 2019. Os fogos na Amazônia começaram. E nós, a União Europeia, estávamos aí para negociar alguns projetos com o Brasil. E já tínhamos percebido que, com o governo federal desse momento, ia ser muito complicado. E convencimos alguns atores em engajar com as entes de outros níveis, os governadores, e daí a ideia com os PIPA, que era o diálogo climático entre a União Europeia e o Brasil, que no final se fez entre a União Europeia e os estados brasileiros, e com o Pacto Global engajando mais com as prefeituras. E durante os últimos 4 anos foi assim. Nós engajamos a maioria das nossas ações aqui no Brasil com os níveis subnacionais. E realmente foi um sucesso, porque agora a gente tem uma articulação com a Aliança dos Governadores pelo Clima, que foi articulada com Centro Clima no Brasil, o CBC, Centro Brasil no Clima, desculpa, que continua se articulando com o Pacto Global. A gente articulou, e o ICLE, obviamente, articulou aqui no Brasil essa capacitação, esse trabalho em rede das prefeituras. E agora, o nível federal pode capitalizar sobre todo esse trabalho que fizemos nessa organização, nos planos de descarbonização de alguns estados que a gente apoiou. Então, essa articulação multinível é muito importante e, realmente, durante os últimos 4, 5 anos, foi o que permitiu também continuar o diálogo com o Brasil sobre esse tema de mudança climática e meio ambiente. Agora, no que diz respeito à Convenção da Biodiversidade, é o mesmo esquema que se está repetindo com o Acordo de Paris. Então, a pauta aqui é realmente, já que temos as organizações, as prefeituras, os governos já, como falar, familiarizados com esse tipo de acordos internacionais, de se organizar para ver qual é a minha parte, como eu contribuo para esse novo marco da biodiversidade. Basicamente, eu acho que esse marco vai ser ainda mais complicado, eu acho, que o Acordo de Paris em termos de metas, porque ainda não se dá valor à natureza. Não tem um business model para a natureza. O acesso à água, o acesso a os frutos, a bioeconomia, ainda está por descobrir um modelo de negócio da natureza. E isso
complica a nossa atuação nessa meta, porque, obviamente, com as cidades, tem muitas, já hoje em dia, muitos projetos de, por exemplo, agricultura urbana, com integração de imigrantes, então, coordenando também a pauta mais social. Tem muitos projetos, mas falta muito mais financiamento, porque não tem infraestrutura. Não eu vou comprar painel solar. Não, é realmente ver como a gente conserva a biodiversidade. E aqui o Brasil, obviamente, tem uma tarefa muito maior que nós na Europa, porque nós estamos tentando recuperar o que nós destruímos, mas aqui a pauta de conserva vai ser um desafio, porque ainda a gente tem que descobrir todo o potencial econômico da bioeconomia. E isso é o trabalho que está na nossa frente. E cada um, obviamente, dos níveis, desde a prefeitura até o nível federal, tem que se acordar para ver como a gente pode encontrar um novo modelo de negócio com pagos para serviços ambientais, com soluções baseadas na natureza, mas é isso, que essas soluções baseadas na natureza, eu não vou pedir um préstamo para construir uma infraestrutura, então a economia de trás é muito mais complicada para ter mais interesses econômicos para proteger. Então, tem que pensar nessas novas formas, a bioeconomia, os bônus de carbonos que estão por vir. Então, todos esses modelos que vão permitir dar um valor econômico aos serviços que a natureza dá para as cidades, por exemplo, para um território. Outra vez, não o acesso à água, o acesso aos alimentos. A gente viu durante a pandemia o quanto importante a soberanidade alimentar nos territórios, nas cidades, quando você não tem alimentos que chegam na sua cidade, porque a cadeia de fornecimento foi quebrada em um momento dado. Como que a gente pode ser mais resiliente nessa frente? Então, ainda a gente não tem modelos, tem que inventar esses modelos, e eu acho que vai ser um desafio muito maior que o modelo de transição energética, porque de trás os modelos econômicos têm que ser reinventados. Muito bem, muito obrigado, Stephanie, muito obrigado. Eu quero destacar aqui, talvez, o elemento de articulação dos governos estaduais que você trouxe para a mesa, para além da reflexão mais aprofundada que você fez, que, por certo, é muito bem-vinda, porque os governadores estão organizando consórcios, né? Quem esteve na COP27 viu, por exemplo, o consórcio dos governadores da Amazônia com muito destaque, com um pavilhão próprio, que foi muito importante para articulações outras que os governadores fizeram em vários níveis e com vários atores, né? Eu presenciei, como convidado e parceiro, que o ICLEI é do consórcio Brasil Verde, a Assembleia Fundacional desse consórcio que hoje é presidido pelo governador Casagrande, do Espírito Santo, que lidera também a iniciativa que a Stephanie trouxe dessa entidade com a irmã Centro Brasil no Clima, os governadores pelo clima. E acompanhei a nossa querida Inamara, que hoje vai coordenar a operação da Agenda de Adaptação lá no MMA, né, junto ao governo federal, quando ela coordenou a Câmara do Clima na ABEMA, que é a associação com a irmã do CB27. A Inamara fez um trabalho de diagnóstico da ação climática dos estados, muito bem feito, muito detalhado, apontando os estados que mais avançaram, aqueles que não avançaram tanto, aonde o investimento deveria ir para a estruturação
das conformidades e apontando também para a agenda de implementação, por um lado. Né? E, por outro lado, nós estamos vendo os consórcios subregionais. O COSUD se reuniu em Belo Horizonte ontem mesmo. Nós temos o consórcio também dos governadores do Nordeste. Eu fico pensando, Wellison, se não é um caminho. Eu sei que os municípios já fazem os seus consórcios, mas fazem em nível de continuidade de administração com propósitos muito importantes relacionados à saúde, gestão de resíduos sólidos. Eu fico pensando se não é o caso da gente pensar em dinâmicas de consorciamento também dos municípios para a questão climática. Né? Me ocorreu aqui a partir da reflexão da Stefani. Muito bem. Para trazer a perspectiva da Associação Brasileira dos Municípios, eu queria convidar para suas reflexões meu querido amigo corintiano, diretor executivo da Associação, Eduardo Tadeu. Não com medo não, que eu devolvo. Bom, primeiro, dizer que a gente está aprendendo muito aqui. Não sou um técnico, sempre falo, não sou um cara da política, da gestão, mas eu queria chamar a atenção de alguns aspectos. Eu tinha me escalado para fazer isso, mas o Rodrigo já foi fazendo, conforme as pessoas foram falando, né? Mas eu queria pontuar, talvez, em cima do que o Rodrigo falou. A pergunta do professor Carlos, uma principal, que é que mudanças são necessárias, eu queria agregar, talvez, uma resposta que fosse do nosso lado. Uma mudança necessária é que os municípios sejam levados em consideração nos diferentes planos que se faz em nível internacional e nacional. Porque a gente vê, que sente, né, um certo, digamos assim, tem uma lógica que a mídia empresarial adora apresentar um escândalo, né? E o escândalo geralmente envolve prefeitura. E aí se cria esse clima de antipolítica que se criou no país, ela pega muito pesado no município, ela pega muito pesado nessa Constituição. Eu, várias vezes, enfrentei o debate com o governo federal, em que, com algumas pessoas mais próximas, quando você vai dizer, não, mas os municípios têm que participar, as pessoas olham assim e dizem assim, mas você acha que o prefeito vai fazer isso mesmo? Agora, do outro lado, eu dizia para essas pessoas, se os prefeitos não fizerem, não vai acontecer. Esse é o problema. Então, várias dessas políticas, seja de clima, seja da biodiversidade, lá na ponta, quem dialoga com o povo, quem vai fazer educação ambiental? Quem vai discutir com a população e debater com a população e fazer política de educação ambiental desde a primeira infância até a vida adulta? É o município. A gente tem que convencer o município disso. É óbvio, e esse é outro debate que está colocado aqui, que é um pouco essa questão do interesse econômico, como disse a Stefani, das empresas e do capitalismo em geral em relação ao tema, ou a questão dos financiamentos estatais ou não estatais. O que eu acho que a gente tem que compreender, e parece que essa agenda aqui está muito em torno disso, na questão climática foi esse o tom, me pareceu, é que um dos eixos de convencer o prefeito, a prefeita, mesmo aquele que menos acredita nessa agenda, é com algum tipo de estímulo econômico. Né? Que é dizer, olha, se você fizer isso, se o seu município tiver tal ou qual política, você tem acesso a tal ou qual financiamento, a tal ou qual fundo. Né? Eu acho que essa lógica, né, que é a lógica de um tipo de convencimento, em relação ao prefeito e à prefeita, ela tem uma lógica que é fazer com que essa política chegue lá na ponta. Eu sempre dizia, quando eu era prefeito, que assim, a Bolsa Família, que era, à época, não desse retorno, mas
há muito tempo atrás, o tema internacional, para qualquer país que você ia, as pessoas queriam saber como é que funciona o Bolsa Família lá. E o Bolsa Família funcionava porque tinha uma política nacional, mas quem vai lá na casa da pessoa, quem faz o cadastro único, quem faz a inscrição no CAD único, quem vai lá fazer a garantia de que as crianças estejam na escola, é a prefeitura. Então, esse tipo de convencimento que eu acho que é fundamental. Por último, para não me estender demais, que acho que a gente tem mais coisa, é essa articulação interfederativa e a questão dos consórcios que o Rodrigo pensou. Por um acaso, Rodrigo, eu tinha esses dias pensado nessa coisa de um consórcio, ainda que fosse assim, para a questão climática. Né? Para te dizer qual é que era, a gente, a ABM, o Instituto Alziras, a gente está fazendo uma capacitação de um conjunto de municípios, né, com apoio do ICLEI, para a gente trabalhar nisso. Uma das coisas que eu pensei foi depois a gente montar um consórcio com esses 20, por exemplo, 30, se a gente conseguir, para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Mas essa articulação multinível, né, ou seja, a necessária articulação multinível, um pouco, eu sou da pedagogia, da educação. Eu dizia que a questão de, por exemplo, da educação ser política, não era uma opção que o Paulo Freire falou, não, tem que ser. Não, era uma constatação. Então, essa necessária articulação internível não é uma opção política, ideológica, de alguém que vai falar, não, eu quero que seja assim. Não, é uma constatação. Ou é assim, ou não rola. Coisa que a gente já assistiu em muitos lugares. Né? Ou tem uma articulação nacional, estados e municípios, ou não rola. Ou a política é pensada em nível nacional e não chega lá na ponta, ou ela tem trunca, alguma coisa assim. E uma coisa que a Stephanie falou, que eu acho que é importante, é como... E aí o Carlos completou isso, é que eu diria que a gente está num bom momento para isso. E acho que esse momento que o ICLEI faz esse encontro nacional, juntando essa galera aqui, Rodrigo, juntando aqui gente do governo federal, juntando gente dos municípios, das entidades, das empresas, é um bom momento, e o Carlos completa, é um momento em que a gente está debatendo em nível nacional o Conselho da Federação. Como o Carlos bem disse, um conselho que vai ter 6 governadores, governadora, representando as 5 regiões e mais um governador, 6 representantes de prefeitos, 2 de cada uma das entidades nacionais, e 6 pessoas do governo federal, sendo o presidente e o vice-presidente dentro desse conselho. O que é muito, eu acho que, Carlos, não sei se ele está aqui ainda, mas que essa, para mim, é a grande diferença com o CAF. Né? Porque o CAF, uma das coisas que a gente reclamava muito do CAF, é que o presidente, a presidenta, nunca foram no CAF. Eu era membro do CAF. Agora não, está dizendo o presidente, o vice-presidente, o ministro das Relações Institucionais são membros efetivos do CAF, do Conselho da Federação. Então, para mim, esse é o grande avanço, e eu acho que a gente tem que debater, concordo com o Carlos, dentro do Conselho da Federação, essas políticas climáticas, a gente tem que chamar para ter uma reunião, acho que a semana que vem, para começar a discutir isso, chamar para no Conselho da Federação essa articulação. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria dizer, assim, a questão fundamental é o que precisa mudar, uma delas, o que pode mudar, uma delas é introduzir o município, fazer essa articulação federativa, a forma de consórcio, eu acho que é a mais avançada que a gente tem para poder avançar os diversos capítulos. É isso. Valeu, Rodrigo. Perfeito, Edu. Obrigado. Muito bom ouvi-lo. Muito bom ver a nossa sintonia aí de reflexão também. E agora nós vamos ouvir os municípios, né? Aqueles municípios que estão em posição de... Tem outros também, né? Mas os que estiveram, alguns dos que estiveram nas últimas COPs, alguns que estão em posição de liderança, iluminando aqui também o olhar de quem está na prática vivenciando essa dinâmica de participação dessas agendas internacionais. Eu quero começar com o meu querido amigo Pedro Spadali, coordenador-geral de Relações Internacionais e Cooperação da cidade do Rio de Janeiro. Já estou levando o microfone aí para você, meu amigo. Lembrando que o prefeito Eduardo Paes é o enviado especial da Frente Nacional de Prefeitos para a Agenda Climática. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos e a todos. Queria, antes de mais nada,
felicitar eu e ICLEI, na pessoa do nosso querido Rodrigo Perpétuo e também de todos os membros do ICLEI pela organização desse segundo encontro nacional. Queria agradecer o convite para a cidade do Rio estar aqui hoje, liderados pela secretária Tainá de Paula. Bom, esse painel, essa sessão aqui do painel que nós vamos comentar, tem algumas questões que foram colocadas. A primeira delas é como os municípios se apropriam da Agenda Climática Global e do Marco Global de Biodiversidade. Bom, no caso da cidade do Rio de Janeiro, o principal instrumento aí que norteia nossas ações em matéria de clima é o nosso Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, que é de 2021. É um plano, aliás, que foi construído de uma maneira muito participativa, junto com a sociedade civil, com a academia, com diversos stakeholders, que estipula lá todas as nossas metas, nossos compromissos, entre os quais eu destacaria, talvez, o nosso compromisso da cidade do Rio de Janeiro de se tornar net zero até 2050, com uma série de compromissos de metas intermediárias, de marcos, como de redução de 5% até 2024, 20% até 2030, isso em relação ao padrão de 2017. Temos uma série de projetos para redução de emissões, como o do Distrito de Baixa Emissão, que pretende tornar uma região central da cidade uma região de zero emissão de carbono. Também o do Solário Carioca, que tem o objetivo de fornecer energia solar fotovoltaica para edificações públicas municipais. A usina de biometização do Ecoparque do Caju, é um grande centro de tratamento de resíduos sólidos que processa cerca de 30% dos resíduos da cidade. Também estamos fazendo a eletrificação de uma frota piloto de ônibus, temos um projeto de lei de ISS neutro e temos também um compromisso de criação de 500 mil empregos verdes até 2030. Então, tem uma série de ações que nós estamos fazendo para reduzir as emissões da nossa cidade. Em relação ao Marco Global para a Biodiversidade, bom, em primeiro lugar, vale destacar que o bioma da nossa cidade é o da Mata Atlântica, esse bioma tão importante, que tem uma fração apenas remanescente do que era original no nosso país, e tão importante porque, além de ter uma biodiversidade que, pelo que se mapeou, tem ali uma riqueza por quilômetro quadrado, talvez ter mais vida do que qualquer outro bioma, mas também fornece recursos hídricos para uma parcela enorme da população brasileira. Mais da metade da população brasileira está próxima a essas áreas da Mata Atlântica. Nós temos uma série de ações para proteção e também de restauração desse bioma. Inclusive, também vale recordar que as duas maiores florestas urbanas do planeta estão dentro da cidade do Rio de Janeiro, são a proeza da cidade do Rio, a floresta da Pedra Branca e a floresta da Tijuca estão situados bem no meio da nossa cidade. Nós temos um dos programas mais antigos de reflorestamento, o Refloresta Rio, já tem mais de 30 anos, já plantou mais de 10 milhões de árvores, são mais de 3.600 campos de futebol replantados, está presente em 94 bairros da cidade. Então, esse é um programa super importante. Só nesse ano de 2023 vai reflorestar mais de 40 hectares. Em termos de proteção, a Prefeitura mantém 67 unidades de conservação, mantém também um centro de educação ambiental, tem alguns programas recentes. Nesse ano, em março, foi lançado um programa muito interessante, que é o das Guardiãs das Matas, que visa empoderar mulheres que estão presentes nos territórios para que elas sejam nossos olhos e ouvidos e encaminhem as demandas ambientais para a Prefeitura. E foi lançado ontem o Guardiões dos Mangues, que tem o objetivo de recuperar os mangues através do uso da mão de obra disponível nas próprias comunidades, são atendidas pelo sistema de um mutirão remunerado. Então, temos essas políticas importantes, tanto em proteção quanto restauração. Agora, uma questão que foi colocada para discussão nessa parte do painel é sobre os próximos passos em rumo à COP28. E aí o ponto que eu queria destacar aqui, porque eu acho que a gente falou muito sobre vários pontos de mitigação, mas o que eu queria destacar é a agenda de adaptação, que, aliás, historicamente, a gente tem visto que sempre mitigação tem captado a maior parte da atenção em relação ao tema da emergência climática. Isso talvez até se dê também porque
muitos dos países que têm a capacidade de influenciar a agenda têm os compromissos que têm em baixar as suas emissões, mas nós sabemos que a emergência climática já é uma realidade, ela afeta regiões do planeta de maneira desigual, algumas áreas mais fortes do que outras. Na cidade do Rio, como em tantas cidades do Brasil, a gente já vem sofrendo com isso, com deslizamentos, com alagamentos, com tanta coisa que vem passando. Aliás, Tainá, estava vendo sábado uma matéria do RJTV mostrando o resultado de um estudo da Casa Fluminense, que é um think tank que faz estudos sobre o estado do Rio de Janeiro, mostrando que é um estudo sobre desastres climáticos, e esse estudo mostra que no estado do Rio de Janeiro já temos mais de 5 milhões de pessoas que foram afetadas pelos desastres climáticos, mais de 200 mil desalojados, e que os prejuízos decorrentes dos desastres climáticos eles somam mais de 52 bilhões de reais. Ou seja, eu acho que, como nós estamos aqui no encontro nacional do ICLEI, com cidades brasileiras, eu acho que quando a gente pensa em COP28, assim como todas as COPs, eu acho que a ênfase nossa tem que ser numa discussão mais aprofundada sobre adaptação e sobre os mecanismos de financiamento para essa adaptação. E financiamento é uma palavra, é um termo que cabe muita coisa embaixo de financiamento, né? Porque eu me lembro bem quando, na COP21, em 2015, em Paris, eu estava lá e falou-se de um fundo global para adaptação que somaria $1 trilhão, com 100 bilhões de dólares anuais por 10 anos. E, sinceramente, eu não sei cadê esse fundo. E, quando a gente fala em financiamento, eu acho que é importante a gente destacar que tem dois tipos de financiamento, né? Tem o financiamento reembolsável e tem o financiamento não reembolsável. Traduzindo, sabemos, acho que todos aqui sabem, mas quando a gente discute sobre financiamento, o que eu escuto sempre, todo o tempo se falar, é do financiamento reembolsável, é de empréstimo, né? Então, assim, olha, se você me vende um carro e fala que eu vou pagar em 48 vezes, e eu te pago esse carro em 48 vezes, você não me deu esse carro, eu paguei por esse carro. Então, quem comprou o carro fui eu. Você me financiou, claro que o financiamento é algo importante, que permite você, se você não tem recurso à mão no momento, você permite fazer o que você precisa fazer. Quando nós estamos falando de mitigação, eu acho correto a gente pensar numa lógica até de financiamento reembolsável, que muitas vezes vai permitir uma economia de recursos. Nós estávamos vendo aqui da questão da transição energética. A energia fotovoltaica, por exemplo, ela, em grande medida, ela se paga, né, porque ela permite uma redução, então ela se paga, o próprio setor privado faz muito isso diretamente. Agora, quando nós falamos de adaptação, esse financiamento tem que ser não reembolsável, ele tem que ser a fundo perdido, ele tem que ser grant. E aí não pode ser aquele grant, que é o que a gente está acostumado a ver, que é um recurso pequenininho, de 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil, para você preparar um estudo, para contratar os técnicos, para fazer as coisas, mas depois o grosso da parte dos milhões, dezenas, centenas de milhões ou bilhões, aí quem paga é quem está sendo afetado, porque nós somos afetados duplamente. Nós somos afetados hoje, como esse estudo da Casa Fluminense estava mostrando, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão sendo desalojadas. Aliás, Tainá, desses 52 bilhões de reais no estado do Rio já de prejuízo dos desastres climáticos, 79% aconteceram na região da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense é uma região do Grande Rio, que está em torno da cidade do Rio de Janeiro, que tem esse nome Baixada Fluminense, porque está abaixo do nível do mar. Então, sofre com alagamentos constantemente. Então, assim, não é possível que, quando se fala de adaptação, você fala, bom, então, aqui, vamos financiar a adaptação às mudanças climáticas de vocês. Eu te dou aqui os técnicos, eles vão fazer o que você precisa fazer, 40 bilhões de adaptação aqui nessa cidade, mas você que paga. Então, você é afetado porque alaga a cidade, depois você é afetado, você paga de novo, porque você paga a conta desse negócio. Então, praticamente o que eu queria fazer, encerrando já aqui, o tempo é curto, é quase que um call to action aí para a COP28, que a gente se coordene, por isso esse encontro é muito importante, para a gente se ver e a gente estar junto e a gente poder alinhar entre nós, as cidades aqui do Sul Global, para que essa agenda ela reflita as reais necessidades nossas. Claro que nós queremos todos mitigar, reduzir emissões, estamos todos fazendo uma série de iniciativas, mas sabemos também que o nosso perfil de emissões é baixo, que per capita nossa emissão é muito menor do que as do Norte Global,
o perfil energético brasileiro já é muito limpo. Então, assim, eu acho que a ênfase nossa tem que ser nesse tema da adaptação e a gente, talvez, elevar um pouquinho o tom nas nossas demandas aí para a COP28. Seria isso. Obrigado. Muito bem, Pedro. Obrigado pelas suas contribuições. Nós vamos contar aqui com o Carlos e com o Salomar para levar, juntamente com a pontuação do Edu, essa perspectiva de trazer os municípios em primeiro lugar nas articulações, inclusive vinculadas ao financiamento da ação climática, especialmente, notadamente, para a adaptação. E aí a Giovana Figueiredo, da Fundação Amazônia Sustentável, atenta à nossa discussão e às oportunidades que estão na mesa para contribuições e participação, me chamou a atenção para uma delas, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Queria chamá-la, Giovana, para apresentar aqui para o grupo essa oportunidade tão qualificada. Boa tarde, boa noite já, né? Todos. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Não queria causar na reunião aqui dos secretários, mas atenta aqui ao tema, né, dessa mesa, que é biodiversidade, eu queria trazer um pouco uma provocação, na verdade, para o CB27, que está se reunindo aqui essa semana, que o Plano Nacional, né, de Biodiversidade está em revisão e está em consulta pública. Então, eu queria trazer uma provocação para o CB27 organizar, né, uma contribuição dos municípios, das capitais, das 27 capitais que representa, para o governo federal, aí elencando quais são as questões que são chaves para essa integração multinível que precisam acontecer. Então, queria deixar aqui a sugestão para as reuniões do CB27 que vão acontecer nos próximos dias, pensarem aí em como elencar esses temas-chave, quais são os instrumentos que precisam ser observados dentro de uma estratégia nacional para que essa integração multinível aconteça junto aos municípios. Muito obrigada, contem com a gente. Muito bem. Mandei o link já no grupo do CB27. A gente pode pensar em uma ação mais dedicada, né? Vai ter assembleia amanhã para organizar uma contribuição coletiva do ICLEI e do CB27 em comum acordo, né? Da ABM, do Alziras, dos institutos que estão aqui também conosco. Obrigado, Giovana. Bom, dando sequência aqui à contribuição dos municípios, eu quero convidar... Eu já mencionei que Campinas foi uma liderança importante, né, por meio do prefeito Dário e sua equipe, lá na COP15 da biodiversidade. Quero convidar Rogério Menezes para falar um pouquinho dessa participação e o que ela significou para a cidade e vislumbrar também essas articulações que estão por vir nos eventos internacionais que a gente já mencionou aqui na mesa. Bom, boa tarde a todos e a todas novamente. Queria... mais uma vez, trazer um pequeno videozinho, esse cabe nos meus 5 minutos, 3 minutos, mas é para publicamente também agradecer a parceria fundamental para a região de Campinas com o ICLEI, porque isso que a gente vai trazer aqui é um vídeo de 3 minutos que mostra o trabalho regional que une aí as agendas da biodiversidade e do clima, no projeto Reconecta RMC, que basicamente é o quê? Traçando as linhas de conectividade, recuperar a vegetação nessas linhas para interligar todos os fragmentos vegetais no território de 20 municípios da região metropolitana. Com isso, eu pretendo trazer a essa mesa o papel que pode ter as regiões metropolitanas, para além da atuação isolada individual dos municípios. Então, registrar aqui também nesse programa do Reconecta, que o aporte do ICLEI técnico foi através do Interact Bio, né, que selecionou algumas poucas regiões metropolitanas no mundo, e a Agencamp, que é a Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Campinas, do Governo do Estado de São Paulo. Vamos soltar o vídeo e depois eu faço os comentários que eu acho do papel das regiões metropolitanas nessas agendas.
Fundamentais para a nossa sobrevivência, os recursos naturais equilibram todas as formas de vida. Com as alterações no uso do solo e expansão de áreas urbanizadas, a biodiversidade é ameaçada, principalmente pela desconexão ou fragmentação das paisagens naturais, que torna espécies e ambientes mais vulneráveis. No Brasil, a região metropolitana de Campinas, composta por 20 municípios, compreendeu seu potencial para mudar este cenário e propôs linhas de conexão para a conservação da biodiversidade. A área de conectividade, um traçado que interliga os locais de maior relevância ambiental da região, busca promover o equilíbrio dos recursos naturais. Para concretizar esta proposta, as cidades da região metropolitana de Campinas se uniram e elaboraram um plano de ação. O plano organiza as atividades e os responsáveis para o desenvolvimento da área de conectividade, por meio de 6 pilares de implementação: arborização urbana, parques lineares, corredores ecológicos, fauna, regularização, fiscalização, compensação, comunicação e articulação. Os pilares orientam as ações de forma articulada e em parceria com muitos atores sociais. Sustentado por esses pilares, guiada por 4 princípios e elaborado com o apoio e participação coletiva, o plano faz da biodiversidade um elo, ao construir, preservar e potencializar cidades e paisagens, conectando pessoas à natureza. A elaboração do plano de ação feito pela região metropolitana de Campinas seguirá inspirando muitas regiões no Brasil e no mundo por um desenvolvimento mais integrado à biodiversidade. Bom. Como vem na linha do tempo isso e em que ponto que nós estamos? Esse termo de cooperação com o ICLEI, do programa Interact Bio, após o Plano do Verde de Campinas em 2016, a gente começou a discutir. Não adianta os 250 quilômetros de corredores dentro do território de Campinas, planejados, não implementados ainda, mas em começo de implementação, se a gente não tiver a conexão regional, a conectividade regional. Então, o Agencamp e o ICLEI assinaram esse convênio, e isso resultou um termo de cooperação com os 20 municípios, primeiramente, e num convênio com o governo do Estado e os 20 municípios, num segundo momento. E em que pé que estamos hoje? A região metropolitana está elaborando o PDUI, que é o Plano Diretor Metropolitano. Dentro do PDUI, todo esse programa de discussão que envolveu os técnicos dos 20 municípios, não foi feito de cima para baixo pelo ICLEI, nem por nós, envolveu os técnicos em câmaras técnicas dos 20 municípios, construiu, portanto, um plano exequível, que agora está incorporado pelo PDUI metropolitano. Então, esse planejamento metropolitano, com a ajuda agora do Ministério Público, doutor Rodrigo, que é bem atuante lá na região, já está abrindo um processo de acompanhamento da implementação do Reconecta, oficiando os prefeitos para que eles respondam o que foi feito nos primeiros anos de implementação e o porquê não foi feito, se é que muita coisa ainda não foi feita, não caminhou, né? E eles vão abrir um acompanhamento para cada um dos municípios sobre a implementação do Reconecta no seu território. Então, o Ministério Público agora entendeu que isso vai virar uma lei estadual, porque a lei do plano do PDUI é estadual, vai ser aprovada na Assembleia Legislativa, e a partir daí o Ministério Público já está se antecipando à própria lei estadual para exigir o cumprimento das metas traçadas coletivamente pelos secretários e pelos técnicos das prefeituras. Então, eu acho que isso é um exemplo que as regiões metropolitanas precisam pensar a questão da biodiversidade e do clima regionalmente. Senão, a gente não vai conseguir muita coisa. Não adianta Campinas fazer os corredores, implementar os corredores, voltar a trabalhar as linhas de conectividade, se todos os demais municípios de uma região metropolitana também não o fizerem. Era essa a contribuição. Muito obrigado.
Muito bem, Rogério. Né? Nós vimos isso acontecer no ano passado lá na cidade do Recife. Né? A tragédia por causa das chuvas intensas aconteceu exatamente na franja da região metropolitana, que tinha, infelizmente, menos preparo, menos capacidade do que a capital. Então, de fato, essa perspectiva metropolitana é uma perspectiva que a gente também tem valorizado, tem incentivado, é um caminho, como é também essa possibilidade dos consórcios. Muito bem. Eu quero convidar o coordenador nacional do Fórum CB27, secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, que também nos recebeu na semana passada, no encontro da Frente Nacional de Prefeitos, onde, junto com o prefeito Cícero Luceno, nós apresentamos o Plano de Ação Climática de João Pessoa. Ficou muito bom, viu, gente? Recomendo depois, quem estiver aí desenvolvendo ou com a sua peça em atualização, conversar com o Wellison para trazer também a sua perspectiva, a perspectiva do CB27. Boa noite a todos e todas. Estamos já na fase final de encerramento do dia, mas eu queria, antes de fazer minha fala, ter um cenário, uma perspectiva de que quem está aqui hoje, né, participando desse evento, e queria pedir a colaboração de vocês só para levantar o braço, para a gente poder identificar que segmento nós estamos aqui representando. Então, queria saber quem aqui está representando os municípios, órgãos municipais, órgãos estaduais, federal, acho que temos, e o Salomar também estava aqui. Oi? Tá. Entidades de financiamento, entidades... Tá. Majoritariamente, ao longo do dia, nós estivemos aqui com um público preponderantemente dos municípios. E essa é uma característica local, uma característica desse tipo de evento. Me acosto à fala do Eduardo, quando ele disse que é nos municípios que as coisas acontecem, e assim como o Rodrigo colocou, João Pessoa sediou, na última semana, uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, e essa foi uma fala recorrente dos prefeitos, naquele momento, falando que era nos municípios onde as coisas ocorriam, é nos municípios onde bate na porta. Falei com o prefeito de Rio Branco, no Acre, ele disse, quando houve a enchente do Rio Branco, do Rio Acre, se não fossem os recursos do município, né, não teve os créditos de carbono que o governo do estado já está fazendo o mapeamento, não teve a Agência de Financiamento Internacional, não teve Fundo da Amazônia, não teve recurso federal, não teve emenda parlamentar, foram os recursos do município. E traz essa reflexão, né, de que os municípios eles vêm implantando uma política de mudanças climáticas, transição energética, de resiliência e mitigação às questões do clima, e é recorrente também a busca por recursos, seja federais, estadual, ou de emendas parlamentares, emendas impositivas, financiamentos internacionais, como o Rio de Janeiro trouxe a apresentação, trazendo um dado até preocupante, de que os investimentos dos acordos assumidos internacional pelos países foi bem menor do que os compromissos já assumidos. Quando falamos em financiamentos a fundos perdidos ou financiamentos a serem pagos, os municípios eles precisam atender essas linhas de financiamento. A rede de articulação, a partir do momento o CB27 é uma dessas redes de articulação intermunicipal e de estratégia de governo, onde podemos trocar experiências, aprender com os acertos e com os erros. A ANAMA, estou aqui ao lado de Rogério, em que nós tivemos e tomamos posse no início do mês no Conselho Nacional de Meio Ambiente, e que trabalhou e dentro de uma articulação tem assumido assentos importantes dentro do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho de Fundo da Amazônia, a Federação Nacional dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, a ABEMA, enfim, existe uma rede de entidades e consórcios já implantados e em execução que eles precisam se comunicar entre si.
Precisa haver essa rede de articulação, não só dos governos locais, mas dessa ação tripartite e das linhas de toda a rede de financiamento e de assistência para que possamos cumprir e assumir as nossas ações, os nossos compromissos. Eu vi aqui falas de alguns municípios da Amazônia, outros municípios de menor porte de São Paulo. A realidade dos municípios, elas também são diferentes. É diferente o município do tamanho de Campinas, por exemplo, de um município de Ibaupema, eu acho, do Amazonas, que ele disse que foi o único representante da Amazônia que fez uma apresentação. Mas as ações, e você vê que os compromissos e o caminho a ser trilhado são caminhos parecidos. Assinam compromissos internacionais, recebem selos de reconhecimento internacional, mas na hora do financiamento para o cumprimento da agenda climática é onde trava essas ações. Então, construir essa rede de assistência, uma rede de interação, é um compromisso que nós podemos sim assumir e nós podemos dar encaminhamento. A proposta de um consórcio municipal é uma das soluções a ser perseguida. Existe a rede de articulação, os consórcios regionais dos governadores têm andado e têm conseguido avançar no combate à pandemia. Houve uma rede de articulações que os consórcios conseguiram trazer resultados efetivos. E por que os consórcios dos municípios, né, não podem trazer ações e execuções concretas para os combates às ações climáticas? Outra reflexão é que a pauta de agência climática, a pauta de mudanças climáticas, ela não é uma pauta só dos órgãos ambientais. Estava a colega aqui de São Cristóvão, de Sergipe, da Secretaria de Infraestrutura, estava aqui a colega da nossa amiga Meire, da Secretaria de Habitação, trazendo exemplos de como outras secretarias são importantes e são pontes executoras da política de gestão de mudanças climáticas. É preciso trazer também para esses momentos e para esses eventos essas outras entidades, essas outras secretarias, para que elas possam reforçar o tom e reforçar o coro para que os nossos gestores tenham a reflexão e que o que está sendo discutido aqui a gente consiga efetivamente implantar em nossos municípios. Então, são essas reflexões que eu coloco aqui para todos e que nas reuniões, nos eventos seguintes, na reunião do CB27, que a gente possa dar prosseguimento a esse debate. Obrigado. Muito obrigado, Ellison. Muito obrigado. Acho que você traz pontos importantes. Acho que essa melhor articulação entre as próprias entidades, né? Você citou algumas aqui, tá? A ABM, a Alziras, o ICLEI, o CB27, você citou a ANAMA, está aqui com o Rogério e outros representantes estaduais. É uma tarefa que a gente tem para ir depois nas instâncias de participação com mais assertividade para conseguir os resultados. Muito bem. Eu vou convidar a secretária adjunta de Relações Internacionais do município de São Paulo que vem exercitando também protagonismo internacional muito qualificado, e notadamente em agendas como a agenda do clima, Ana Wanzler, para dar o seu depoimento e a sua contribuição. Por favor, secretária. Bom, obrigada. Queria primeiro dizer que eu vou usar a máxima, né, do por último, mas não menos importante, para dizer que é interessante também, porque a gente já pode quebrar vários protocolos. Então, Rodrigo, eu queria, em nome do prefeito Ricardo Nunes e da nossa secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy, dizer da nossa alegria e trazer o nosso abraço aqui para você, como representante executivo do ICLEI América do Sul, e também a secretária de Meio Ambiente, Meire Carreira, aqui de Palmas, por ser nossa anfitriã, e agradecer a toda a equipe aí que está fazendo um grande trabalho para que esse encontro aconteça. Bom, eu queria também estender os cumprimentos a todos os demais secretários e participantes aqui desse encontro. Queria dizer para mim que é uma honra poder estar representando o município de São Paulo e a prefeitura nesse segundo encontro nacional do ICLEI Brasil, uma vez que eu sou nascida na Ilha do Marajó, né, e tenho um orgulho enorme da minha origem. Há muitos anos já migrei lá da minha terra, mas continuo sempre atenta aos temas. É uma alegria aqui ver representantes também do Norte e do Nordeste. E estou muito feliz de
de saber que, de fato, a COP30 será realizada em Belém. Porque, quando a gente fala do clima e da Amazônia, em qualquer lugar do mundo, quando você está falando disso lá, significa uma questão de vida e morte. Então, é diferente você falar lá. Então, é muito importante que seja feito esse encontro lá, como foi determinado e, de fato, vai acontecer, porque é uma região que, historicamente, é alvo de todo e qualquer efeito contrário às ações climáticas, efeito contrário à defesa da terra e do meio ambiente. Então, é lá que a gente tem que estar, é lá que a gente tem que enfrentar junto com quem enfrenta diariamente. Tá? Queria deixar esse registro aqui. Bom, não vou adentrar na agenda do clima de São Paulo, efetivamente, porque aqui eu estou acompanhada do Rodrigo Ravena, que é o nosso secretário municipal de Verde do Meio Ambiente, que tenho certeza que vai ter o espaço dele aí para falar dessa pauta, o qual ele domina totalmente. Eu vou trazer aqui algumas ações enquanto Secretaria de Relações Internacionais, que é uma agenda transversal e obviamente, o tema meio ambiente ele faz parte de toda a agenda das secretarias, dos governos estaduais, municipais e federais e de tantos outros organismos internacionais. Quem não estiver falando disso está fora, tem que estar falando sobre isso, né? Não pode falar de qualquer outro assunto sem envolver o clima e sem envolver também o quanto isso influencia na diminuição das desigualdades sociais, na diminuição do racismo, das questões LGBT, de gênero, de raça, de tudo. O clima passa por todas essas questões, né? Então, eu queria destacar que São Paulo tem também, a exemplo de tantos outros municípios, um robusto programa de metas. O nosso é referente ao quadriênio de 2021 até 2024, e representa a visão estratégica da gestão com as propostas e contribuições feitas pela sociedade civil durante seu processo de elaboração. Não posso deixar de destacar que São Paulo é a maior cidade da América do Sul e está entre as 10 maiores do mundo, com uma população de 12,5 milhões de habitantes. Então, os desafios são diários de todas as esferas que vocês possam imaginar. Mas nós temos um documento que estabelece 6 eixos, com 27 objetivos estratégicos e 77 metas, com seus respectivos indicadores e monitoramento. Eu destaco aqui o nosso SP Global e Sustentável, que apresenta um conjunto de iniciativas que busca dar respostas imediatas e que tem foco nas gerações futuras, que, por sua vez, posiciona São Paulo junto a outras cidades globais no alinhamento e diretrizes internacionais de sustentabilidade e promoção da qualidade ambiental do município de São Paulo. Bom, compromissos como esses só podem ser assumidos diante de uma interlocução internacional, multilateral, que a Prefeitura de São Paulo tem com outras redes de cidades e organismos internacionais. E quero destacar que São Paulo sempre se manteve, Rodrigo, como você citou, à frente dessas discussões e enfrentando esse protagonismo, mesmo sem a participação do governo federal dos últimos 4 anos, principalmente, né? Mas que nós estivemos à frente, participando, enfrentando, e muitas das vezes com a porta fechada para o Brasil, mas São Paulo estava lá, Rio de Janeiro também, sempre gosto de destacar, porque o Rio de Janeiro também sempre se fez presente nesse âmbito de enfrentamento desse protagonismo negativo, negacionista, pelo qual nós passamos, né? Bom, que mais? Nessa esteira, eu quero destacar também, em 2018, a cidade de São Paulo se tornou signatária do Deadline 2020 da Rede da Cidade C40, para elaborar e implementar um plano de ação alinhado ao Acordo de Paris, do qual também fazemos parte. Em 2020, a cidade finalmente lançou o Plano de Ação Climática, intitulado PANClima, que é de domínio totalmente aí da nossa Secretaria de Verde e Meio Ambiente, e que que vai funcionar pelos próximos 30 anos na orientação de ações do governo municipal para
incluir a variável climática em seus processos de tomadas de decisões e dos esforços a serem compreendidos pela gestão para neutralizar as emissões de gases do efeito estufa na cidade até 2050. Bom, existem muitos grandes desafios e é necessário, obviamente, o alinhamento político para que as ações do novo marco global da biodiversidade tenham, de fato, resultados exitosos, né? O governo federal enfrenta esses desafios diariamente, os federais e os municipais também. E isso é muito difícil, porque, como bem falou aqui o professor Carlos Joly, essas ações não podem retroceder, nada poderia voltar. E, infelizmente, acontecem com as mudanças governamentais pelas quais passamos a cada 2 anos, né? A cada 2 anos a gente passa por isso. Então, é a nossa realidade. Bom, São Paulo também é signatária da Declaração de Edimburgo, que é um documento que expressa desafios, reivindicações e compromissos dos governos locais e regionais do mundo na adoção e implementação da Agenda da Biodiversidade. As cidades são as nossas principais aliadas estratégicas dos governos nacionais e estaduais nesse caminho, e é por meio da criação e do monitoramento dessas metas locais, a exemplo de São Paulo, que efetivamente suscitarão subsídios para a medição dos avanços alcançados para o balanço global. Nosso desafio é desenvolver ações concretas que possam impactar positivamente na vida de nossos cidadãos, afirmando sempre nosso compromisso com inovação, inclusão social e preservação ambiental. Eu gostaria de destacar aqui a meta de São Paulo na mudança da frota de ônibus. Então, imagina o que é isso para São Paulo, né? A gente falar da redução, da mudança da frota de ônibus de São Paulo para ser 100% elétrica é um desafio impressionantemente genuíno e muito grande, né? Então, mas a gestão, o prefeito Ricardo Nunes está trabalhando nesse sentido e a gente vem acompanhando e todas as secretarias fazendo o que pode para viabilizá-lo. Bom, eu queria destacar 2 ações da nossa Secretaria de Relações Internacionais, que uma se chama Virada ODS. A Virada ODS representa para a cidade de São Paulo, de fato, uma virada de chave rumo ao entendimento da população e a disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para vocês terem ideia, nós vamos fazer a nossa 2ª edição agora, nos dias 17 e 18 de junho, e na primeira edição nós levamos o Ban Ki-moon, que foi o criador dos ODS, né, que foi o nosso grande key speaker, e foi um sucesso, e agora a gente vai estar fazendo, nos dias 17 e 18, a nossa 2ª virada ODS, que é o foco no entendimento e disseminação para a população. Então, existe uma distribuição para que não centralize no Parque Ibirapuera, é distribuído por todo o território, por todo o município, ações, né, de disseminação, de divulgação para as crianças, para o meio ambiente. É um evento muito legal. Então, convido vocês todos a participarem, se não puderem em loco, mas que assistam pelas nossas plataformas virtuais. E, para encerrar, queria destacar também a nossa 3ª edição da Expo Internacional da Consciência Negra, que a gente já vai estar fazendo em novembro, já vamos para a 3ª edição, e ela já consta do calendário de eventos da Prefeitura de São Paulo. Então, isso significa um avanço muito significativo, porque, mudando a gestão, esse evento passa a fazer parte do calendário da cidade, né? E o Eduardo também, o prefeito, lançou também um pacto de combate ao racismo estrutural. Ele e a Marta falam muito a respeito. Eu espero que possamos estar mais juntos na disseminação disso para todos os outros municípios do Brasil e também fora daqui, né? Bom, além da Expo, nós vamos ter a 28ª Cúpula Internacional da Rede de Mercocidades, que será no 2º semestre. Teremos também a Assembleia Geral da UCSI, né, que é a Cúpula Internacional de Cidades Capitais Ibero-Americanas, e também a Cúpula Internacional do Fórum de Cultura
de Cidades Mundiais, a WCCF. Além disso, nós vamos fazer o Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da Unesco, que vai ser final do ano, em dezembro. Isso daí a gente ainda está em construção, mas vai ser também em São Paulo. Bom, e agora, para a cereja do bolo, eu queria destacar que no ano que vem nós teremos a alegria de sediar, em junho, o Congresso Mundial do ICLEI. Será em São Paulo, e queremos já deixar todos vocês convidados a estarem lá conosco. Muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Ana. Nós estamos muito felizes, né, na semana que vem está acontecendo, esses dias já, e até meados de junho, as preparatórias para a COP28, lá em Bonn, onde é a sede do nosso escritório global. O Conselho do ICLEI vai se reunir na semana que vem, e nós faremos esse anúncio oficial para o pleno do Conselho Global do ICLEI. Nós estamos muito felizes em poder trazer esse Congresso Mundial do ICLEI de volta para o Brasil. Eu tive a oportunidade, a Soninha é testemunha proativa, né, desse processo, a Ana também, de ajudar a construir a única edição da América Latina, que foi em Belo Horizonte, e agora a gente tem a oportunidade de fazer um encontro maior, um congresso mundial maior e melhor, tendo a cidade de São Paulo como anfitriã. Meire, você está reservada para fazer a fala de fechamento dessa sessão de advocacy. Por favor, fique à vontade. Gustavo está com o microfone. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria aqui de fazer um fechamento e um pouco na linha da provocação que o Ellison e também o Eduardo colocou para os municípios, que é claro que fica muito claro para nós, dos municípios e das agendas ambientais, que nós temos vários compromissos postos, né, acordos, e, claro, colocando o Acordo de Paris como aí o principal, onde nós, enquanto Brasil, temos pactuado os compromissos, e fica a responsabilidade dividida, mas talvez de uma forma em que os municípios, muitas das vezes, não participa como deveria participar no planejamento, no acompanhamento, e a conta vem, né? Então, nós temos, até trazendo um pouco aqui para o cenário amazônico, nós temos vários programas, mas trazendo assim um que é muito na linha da execução da NDC, o PPCDAN, né, e também tem o PP Cerrado, que também o Estado faz parte, e nós temos aí ações de combate ao desmatamento, de combate às queimadas, e outras ações que são inerentes ao município e que nós assumimos aqui. O Ellison colocou isso de uma forma muito coerente, de que, quando acontece lá na ponta os desastres, isso está acontecendo, e trazendo para isso que eu coloquei em relação principalmente às queimadas, ao combate ao desmatamento, essa conta ela é pesada para o município, e os municípios têm demonstrado uma vontade e um protagonismo de participar, tanto que praticamente todos os municípios aqui presentes têm assumido compromissos voluntários, né, assim como o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitos para o Clima e Energia, temos o ACA Brasil, o Waste to Zero, enfim, existe um compromisso dos municípios
de estarem executando, mas e o recurso? Como que isso está vindo, né? Como que isso chega nos municípios? Eu acho que isso nós devemos colocar assim como uma pauta principal do CB27 na ANAMA, porque as discussões multiníveis, elas estão sendo colocadas como importantes, tem que acontecer, mas nós estamos aqui falando de espaços que a gente está lutando para conseguir. Recentemente, vamos conseguir uma cadeira no CONAMA, mas e o CONARED, que está lá definindo, né, as formas que os recursos chegam dentro dessa agenda climática, e os outros espaços, como que nós estamos participando? Eu acho que nós estamos com uma boa vontade, mas ainda a gente está tentando construir esses espaços de colocação, e a conta está vindo. Não tem tempo para a gente esperar isso acontecer, né? Eu acho que isso a gente deve, Rodrigo. Você colocou, vários colocaram aqui, da gente realmente aproveitar essa rede, não só a rede do ICLEI, mas também do CB27 e outras redes da ANAMA, outros que os municípios se fortalecem, quer seja configurando para um consórcio ou não, ou realmente através dessas redes, mas que a gente possa, de fato, ter esse espaço de discussão e de que nós possamos ser ouvidos e realmente possa vir esse recurso para que a gente, de fato, consiga colocar em prática, né? A boa vontade, ela está acontecendo, mas eu não estou vendo da mesma forma na mão inversa esse espaço chegando na mesma velocidade. Então, fica aqui, né, esse fechamento com essa provocação, porque, de fato, nós precisamos, sim, manter uma discussão e manter um diálogo bem coerente nessa linha, para que a gente consiga implementar nossas pesadas agendas, convencer nossos prefeitos e nossas prefeitas a inclusão de outras pastas nessa agenda, porque é desafiador. E é isso, e é um pouco colocar isso na mesa para todos nós refletirmos aí no fechamento do dia. Muito bem. Obrigado, Meire. Eu acho que, para fechar aqui da minha parte, pessoal, e aproveitando essa contribuição da Meire, eu tive o privilégio, em 2015, de acompanhar uma visita do Pepe Mujica a Minas Gerais. E, em determinado momento, eu perguntei para ele o que ele achava que era necessário para que os jovens pudessem ocupar melhor os espaços de poder político, né? E ele falou: olha, Rodrigo, nenhum espaço de poder, e todo espaço de poder é, de alguma maneira, político, nenhum espaço de poder é concedido. Ninguém quer abrir mão do poder que conseguiu ou que conquistou de alguma maneira. Então, nós temos a tarefa de romper. E romper pode ser num estilo institucional elegante, diplomático, com muita tranquilidade, com muita assertividade, mas acho que e você fez isso na sua fala, né, Meire, com muita elegância, né, com muita sensibilidade. Eu acho que a nossa tarefa, para que nós possamos ter mais reconhecimento no sentido de devolver recursos técnicos e financeiros para os municípios, a nossa tarefa coletiva é romper juntos.
Vamos em frente, rompendo juntos. Amanhã eu vou estar com vocês a maior parte do dia, mas não no encerramento. No encerramento, eu, infelizmente, vou ter que voltar para a minha terra para compromissos familiares. E, portanto, eu quero antecipar da minha parte um agradecimento muito especial que, normalmente, eu faria amanhã, ao final do dia. Quero fazer no final do dia de hoje, que, na minha opinião, foi, de fato, longo. Para quem teve o voo atrasado e chegou aqui em Palmas às 5 da manhã, já com a voz até um pouco rouca, eu e o Zé, né, Zé? Nós fomos companheiros de voo, mas com muita energia, não parece não, gente, mas eu estou com muita energia ainda para poder fazer um agradecimento muito especial. Eu quero convidar para ficar de pé a Ana Verck, a Leta Vieira, o Eduardo, o Luiz Gustavo, eu não sei se eles estão todos na sala aqui, a Raquel Gonçalves, a Maíra Colares, a Maria Caldas, a Alessandra Pérez. Essas pessoas tão especiais, tão competentes, tão abnegadas, me acompanham no dia a dia. Eu tenho o privilégio de acordar todo dia para trabalhar e ter, além deles, talvez tenham 10 aqui, mais 60 colaboradores nessa rede, nesse sistema que é o ICLEI América do Sul. E todo dia eu vou trabalhar cheio de energia para trocar com essas pessoas, com esses profissionais que enriquecem cada vez mais essa instituição que vocês todos ajudam a construir também na sua rotina de trabalho, nas suas contribuições, nos encontros, no dia a dia, na execução das suas políticas, que é o ICLEI. Eu fico muito feliz de poder, junto com essas pessoas, trabalhar num encontro como esse, no segundo encontro nacional do ICLEI, e dizer que sempre que a gente senta nessa dinâmica de mesa, não é uma mesa redonda, mas é uma mesa horizontal, a gente sai enriquecido, a gente sai aprendendo, a gente observa sempre pontos de melhora, sempre vai ter, e a gente quer sempre oferecer a melhor possibilidade de encontro e de troca e de intercâmbio para vocês. Então, eu quero pedir para vocês o reconhecimento, uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa do ICLEI. E do meu lado, meu sincero, profundo, muito obrigado por contribuírem e colaborarem com a nossa agenda. Nós temos mais 2 agendas hoje. Nós temos um coquetel agora, aqui na Praça da Sustentabilidade, onde a gente vai reconhecer alguns municípios pela sua performance ante ao Pacto dos Prefeitos pelo Clima e Energia. E logo depois, às 21 horas, nós temos o jogo do Clube Atlético Mineiro. Muito obrigado.